Meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula e hoje nós daremos início ao estudo do livro do... Que livro? Livro do Êxodo, pessoal. Este é o livro que nós iniciaremos as nossas aulas a partir de hoje. Lembrando que a palavra Êxodo, ela tem a ideia de retirada ou saída, que é o que vai acontecer nesse livro aqui, que é a saída do povo hebreu lá do Egito. Na última aula nós vimos que Jacó desceu para o Egito a pedido de José com aproximadamente 70 a 72 almas, ou pessoas que desceram com ele. E diz o texto aqui, logo no capítulo 1, que logo após a morte de José, levantou-se um outro faraó que não conhecia José ou a sua história, pessoal, e começou a escravizar o povo de Deus, o povo de Jacó, que tinha descido para ali, e já não era mais apenas 70 a 72 pessoas, era uma multidão de milhares e até milhões de pessoas. E até chegar aqui no contexto de Moisés, Moisés, até chegar aqui nesse contexto, pessoal, até chegar neste contexto aqui, passou-se aproximadamente cerca de 400 a 430 anos. E agora aqui, no capítulo 1 do livro do Êxodo, espero que você esteja com a sua caneta, seu caderno e também com a sua Bíblia, fazer suas anotações e acompanhar. No capítulo 1, vai narrar ali o nome dos principais que desceu com Jacó, vai narrar que surgiu um faraó que não conhecia a história de José, começou a oprimir o povo, e no capítulo 1, que é o faraó da época do nascimento de Moisés, ele está em um grande drama, porque as mulheres hebreias têm muitos filhos homens, e o medo dele aqui era que crescesse demais, eles que agora se tornaram escravos, porque esses faraós que surgiu não conheciam a história de José, eles tinham medo desses escravos ultrapassar em número e acabar tomando o Egito. Então ele deu uma ordem para duas parteiras hebreias, lá, descendentes do povo hebreu, ou seja, de Jacó. Uma das parteiras se chamava Cifra e a outra Puá. E a ordem era o seguinte: nasceu menino, mata. Nasceu menina, pode deixar, mas nasceu menino é para matar. E é neste contexto aqui, pessoal, no capítulo de número 2, que teremos o nascimento aí do personagem principal, deste livro, que é o profeta e legislador Moisés. E também está escrito que quando Moisés nasce, de uma família que veio da tribo de Levi, tanto o seu pai quanto a sua mãe leva-se a entender que era da tribo de Levi, e eles ficaram perplexos pela beleza do menino. E talvez muitos aí pensam, que eles entenderam isso como um sinal divino. E por 3 meses, pessoal, por 3 meses esconderam Moisés dentro do lar por conta da fúria de Faraó que mandava matar as crianças. E vendo a sua mãe que não conseguiria mais, não tinha mais possibilidade de deixar debaixo dos panos Moisés, ela constrói um cestinho. Isso daqui, pessoal, é tudo armado, tá? Muitas pessoas, eles querem fazer um drama por detrás disso, mas se você ler o texto, você vai entender que isso daqui foi tudo esquematizado pela mãe de Moisés e por sua irmã chamada Miriam. Se não, vejamos. Diz o texto sagrado que a mãe dele faz um cesto e pega ele, coloca dentro desse cesto e leva até o Nilo, que era o rio sagrado para os egípcios, aonde as mulheres do Egito tomavam banho e a filha de Faraó também tomava banho. E diz o texto que o cesto é colocado entre os juncos. O que é junco? Era uma espécie de planta que nascia dentro do Nilo, ok? E aí você vai ver no filme, colocando lá, e o cestinho, em vez de descer o rio, até sobe, Fala que o cesto sobe o rio, algo milagroso, e tem crocodilo pegando. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, pessoal. Nada, é coisa de filme, dramaturgia sensacionalista ainda. O texto diz claramente que o cesto foi colocado entre o junco, num lugar específico, no lugar em que a filha de Faraó tomava banho. Imagina que um junco aqui, o matinho aqui tá o rio aqui, ela veio e colocou já no lugar certo, porque as mulheres vinham tomar banho aqui, Então ouviu-se, deu a entender que provavelmente Moisés chorou, filha de Faraó ouviu o menino chorando, e aí tem todo o episódio que a Miriam se apresenta, que fala se quer que busque alguém para cuidar da criança, e aí quem que Miriam busca? Sua própria mãe, que era a mãe de Moisés. E aí cria-se o menino Moisés até uma certa idade, dá a entender que ele desmamou, parou de precisar da mãe para se alimentar, e é levado Moisés para a filha de Faraó, e possivelmente esse Faraó aqui seria Tutmose II.
Segundo a arqueologia, e o nome desse faraó seria Tutmose II, que é o pai agora da mãe adotiva de Moisés, que foi o grande perseguidor que mandou matar as crianças, ok? E aí a história já dá logo um salto, mostra Moisés já adulto, um homem, e tudo leva a entender que foi revelado para ele que ele era hebreu, e ele se dói, pessoal, ele se dói de ver ali um egípcio maltratando hebreu, né? Um hebreu que era escravo e era povo de Moisés também, e acaba que Moisés mata este homem, pessoal, ele acaba matando esse homem, e aí no outro dia, pessoal, ele vai tentar apartar uma briga, entre dois hebreus, Moisés tentando apartar a briga, e aí eles vão falar assim, quem és tu? Quem colocou você como legislador sobre nós? Ou vai nos matar como matou o egípcio? Então Moisés viu que as pessoas já sabiam de que tinha acontecido e o medo dele era chegar isso até Faraó e Faraó perseguir para matar. Então ele, perna para quem te quer, ele foge para as terras de Midian. Ele vai lá para o lado do deserto, lá, some do Egito e ali ele vai encontrar a família de Reuel, onde ele vai casar-se com uma das filhas de Reuel e vai passar um bom tempo ali. E ainda no capítulo de número 2 está descrito que Faraó morre, né? Possivelmente o faraó Tutmose II, ele está morto. E no capítulo 3 é um dos capítulos mais famosos da Bíblia Sagrada aí, que é o capítulo 3 do livro do Êxodo, pessoal, dos capítulos mais lidos e pregados, que é quando Moisés está lá apacentando o rebanho de seu sogro e de repente Deus aparece para ele em uma daquelas montanhas ali perto do Sinai, né? Da península do Sinai, em uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Pessoal, sarça pegar fogo no deserto é comum, mas ela queimar e não se desfazer, não virar cinza, isso aí é extraordinário. E Moisés diz, eu me virarei e olharei para ver esta grande visão. E quando ele se vira para olhar essa grande visão, a voz do próprio Deus vem de dentro da sarça e diz, Moisés, tire as sandálias, porque onde pisa é terra santa. E aí tem uma grande incógnita, tem uma grande pergunta, né, pessoal? Terra Santa. Por que Terra Santa? Se ali Moisés não conhecia ainda esse Deus hebreu, pelo menos de ter contato com ele, talvez de ouvir falar, Abraão não levantou um altar ali, Isaac nem Jacó, por que ali seria Terra Santa, né? Qual que é essa ideia de tirar sandálias? Bom, pessoal, isso aqui está ligado à cultura de Moisés. Lembre-se que Moisés até os 40 anos de idade, porque quando ele mata esse egípcio aqui, ele tem 40 anos de idade. Ele foge do Egito com 40 anos de idade. Até os 40 anos de idade ele foi criado dentro da cultura egípcia, dentro de tudo que o mundo egípcio podia lhe ensinar. Então era um homem letrado, um homem que conhecia toda a cultura dos egípcios e um pouco da cultura dos hebreus, que eram os escravos. E dentro da cultura religiosa dos egípcios, isso aí, pessoal, tem cravado no Egito até hoje. Quando o faraó, que para eles, para os egípcios, era um semideus ou um deus entre os homens, quando o faraó ia se apresentar perante as suas divindades, as divindades egípcias, faraó tirava sandálias para se apresentar perante uma divindade em sinal de respeito. Então o que Deus está usando aqui é aquilo que nós chamamos de aculturação. O que seria aculturação? Deus usa algo da cultura do homem para trazer um ensinamento. Ou seja, Moisés, quando ele manda tirar a sandália, Moisés entende que está na presença de um Deus. E é aí que ele vai se apresentar como o único Deus verdadeiro. E esse episódio 3 aqui, que vai ter esse grande debate de Moisés tentando negar essa chamada de Deus e trazendo aí várias desculpas, mas para cada desculpa que Moisés vai dando para Deus, Deus tem uma resposta à altura e Moisés não consegue não cumprir aquilo que Deus o chamou. E acaba aí tendo que descer para o Egito, certo? Lembrando que Faraó que perseguia ele ou queria persegui-lo já havia morrido e agora ele está incumbido de voltar e levar o povo para a terra prometida. E é engraçado, pessoal, que é muito engraçado que quando Moisés diz para Deus, qual é o seu nome? No nome de quem que eu vou? Eu preciso saber seu nome. E é engraçado que Deus fala, eu sou o que sou. E não aparece aquela expressão que é acostumada nas nossas Bíblias no português, né? Jeová. Não, ele diz eu sou o que sou. E isso aqui vai fazer sentido lá na frente, quando o povo estiver subindo para a terra prometida já liberto, né? Que aí levanta-se algumas bandeiras com os nomes em hebraico, né? O Senhor é nossa paz, Jeová Shalom, né? O Yahvé Shalom, nossa paz.
O Senhor é o Senhor Tequinu, o Senhor de força, de batalha, de livramento. É nesse sentido, né? Tipo, quando eles perguntam assim, quem é o vosso Deus? Ele fala assim, eu sou o que vocês precisar. Vocês precisam de paz? Eu sou sua paz. Precisa de providência? Eu sou sua providência. Precisa de livramento? Eu sou seu livramento. Então essa é a ideia. Diga que o eu sou te enviou. É isso. Eu sou o que vocês precisar. É assim que Deus se apresenta para Moisés, né? Muito interessante. No capítulo 4, pessoal, já lá no Egito, né? E agora quem está no poder, tudo leva a entender que é Tutmoses III, que possivelmente, não se dá para afirmar 100%, ele pode ter crescido com Moisés ou conhecido Moisés. Por isso essa facilidade de Moisés conseguir se apresentar a ele. Lembrando que quando Moisés está voltando para o Egito, Deus lá na outra ponta da corda, ele fala com Arão, prepara o coração de Arão, que é irmão de Moisés, para meio que preparar o terreno. Primeiro Moisés se apresenta ali para os hebreus, né? Para os líderes hebreus, faz o sinal, fazendo o que? A cobra, né? Aliás, o bastão que estava na mão dele virar cobra, que é o mesmo bastão que ele apacentava no capítulo 3, que Deus fala para ele que vai fazer sinais, né? Como que eu vou assim, mas tipo sem nada aí, que você tem na mão, joga no chão, vira uma cobra, pegou o bastão, novamente virou um bastão. E aqui ele vai fazer esse sinal aqui, para o povo reconhecer que ele é o enviado de Deus. E agora ele vai estar aqui no capítulo 4 na presença de Faraó. Ele vai lá, aliás, na verdade no capítulo 4 Moisés volta para o Egito. No 4, na verdade eu meio que confundi, é no 4 que ele vai pegar ali o bastão, jogar e vai virar cobra, ele vai pegar de novo. E no 4 ele volta para o Egito. É agora que ele volta para o Egito, no 4. E no 5, pessoal, que ele vai estar na presença aí de Faraó, que é possivelmente Tutmoses III, que ele teve essa facilidade provavelmente de chegar, porque esse Faraó com certeza conhecia a história de Moisés, ou se não conhecia pessoalmente Moisés. E aí na presença ali de Moisés, Faraó conversa com ele e Moisés traz a ordenância de Deus para Faraó. Deixe o meu povo sair daqui para me cultuar e prestar culto para mim no deserto, ou seja, subir para a terra que eu prometi. E aí, o que acontece? Faraó fica revoltado, não vai liberar esse povo. Quem que vai liberar mão de obra escrava, trabalho de graça por comida? Quem que vai liberar isso daí? O homem não quer liberar porque foi o povo hebreu que ajudou a construir o grande Egito do passado, com as suas grandes pirâmides, que as pirâmides é até antes desse contexto aqui as pirâmides, né? Então, pessoal, ele não queria liberar esse povo de jeito nenhum. E aí, ele arruma uma estratégia. Esse povo aí tá muito tranquilo, esse povo aí tá de boa, vamos afligir mais. Em vez de nós dar palha já para eles fazer os tijolos ali, agora eles vão ter que colher palha e fazer o tijolo ainda, vai ter trabalho dobrado para fazer o povo ir contra Moisés e Arão. E é isso que acontece no capítulo 5, pessoal. O povo começa a se queixar para Moisés e para Arão, que não aguenta mais essa grande aflição que Faraó está pondo sobre o ombro deles, simplesmente porque Moisés falou a mando de Deus que era para libertar esse povo e deixar esse povo cultuar a Deus no deserto. E aí entra-se no capítulo de número 6, galera, no capítulo de número 6 aqui, Deus promete mais uma vez, eu vou livrar este povo. E Deus agora vai animar Moisés para falar novamente com o Faraó, porque Moisés já estava ficando desanimado por conta da opressão do povo, da perseguição do povo hebreu, que estava no pé da orelha dele, porque agora eles estão trabalhando e trabalhando muito, trabalhando dobrado. E é no capítulo 7, galera, é agora que começa aquilo que é mais famoso, e tem filme sobre isso, tem desenho sobre isso, que Deus fala que vai livrar, anima Moisés, e Deus diz que vai enviar pragas. Diga para Faraó, se não libertar o meu povo, eu enviarei pragas sobre o Egito. E aí veremos quem é de Deus e quem não é, porque as pragas só iriam afetar os egípcios, mas Deus ia fazer diferença entre egípcio e entre os moradores das terras de Gósen. Terras de Gósen era onde habitavam os hebreus, ok? Era ali que moravam os hebreus escravos. As pragas não chegavam na tenda dos hebreus. E no capítulo de número 7, galera, no capítulo 7, que é legal você anotar, no capítulo 7 começa-se a primeira praga. Capítulo 7, verso de número 20, a primeira praga que é todo o rio Nilo se converter em sangue. Galera, você imagina o milagre. O rio Nilo é um dos maiores rios do mundo. Começa lá em cima, vai descendo e passa lá pelo Egito e vai-se embora para desembocar lá embaixo no mar.
todo esse rio se verteu em sangue. E algo que as pessoas não compreendem, galera, as pessoas não entendem isso daqui. É o que, pessoal? É que o rio Nilo para os egípcios eram sagrados, pessoal. Era muito sagrado o rio Nilo. Para eles, o rio Nilo era um deus que trazia vida para o Egito, porque sem água não tem vida. E o nome que era dado para esse deus, que era o rio Nilo, era Api. Então, quando Deus traz essa praga de converter o Nilo em sangue e mata todos os animais que estão no Nilo, todo peixe, né, todo sapo que está ali, então como se Deus tivesse decretado a morte do rio Nilo e a morte desse deus Api. Você vai ver aqui comigo que todas as pragas do Egito eram uma afronta aos deuses egípcios, deuses falsos. A segunda praga está lá em Êxodo capítulo 8, verso 2, que é a praga das rãs. Deus mostrando que é ele que tem o poder sobre rãs, e eles, os egípcios, eles têm uma deusa com a cara de rã, que é chamada de Requete. Então a praga de rã é para afrontar a deusa Requete. Ainda no capítulo 8, lá no verso 16, temos a praga de piolho. Isso foi uma afronta direta ao deus Tote, que também era representado aí por esses tipos de pequenos insetos ou pragas, né? Mostrando que ele não tinha controle nenhum. Esses eram deuses que eram para evitar essas pragas entre os egípcios, e Deus manda essas pragas para provar que é ele que domina e governa sobre tudo isso. Ainda no capítulo de número 8, no verso 21, nós veremos a praga das moscas. Deus envia as pragas das moscas mais uma vez para afrontar aí todos os egípcios, pessoal. E isso aqui também é uma praga aqui que está ligada ao deus Tote, que também trabalhava ali sobre a ideia de controlar todos os mosquitos e pragas ali que tinham no Egito, né? Que levava para longe deles essas pragas, mas na verdade Deus trouxe para provar que é ele que está no controle de tudo isso. E no capítulo de número 9, continua-se as pragas, e agora temos aí no capítulo 9, do verso 1 ao verso de número 7, a morte de todo o gado do Egito. Todo o gado do Egito ali, animais ali relacionados a gado, dá a entender também que talvez até cavalo tenha morrido, né? Eles vão morrer, pessoal. E isso aqui, foi uma afronta direta ao deus Apis. Não é Api de Nilo, é Apis, que era representado por um touro ou um bezerro, que é o mesmo Deus que lá na frente, quando eles estão subindo para Canaã, eles vão levantar uma estátua de ouro. Os hebreus vão levantar uma estátua de ouro lá para adoração, quando Moisés está no monte pegando as tábuas do mandamento. Nós vamos chegar lá. Foi esse Deus aqui que eles fizeram de ouro, Deus Apis, que era representado por um touro ou um bezerro. Ainda no capítulo 9, né, no verso de número 8, vai ter aí a praga das úlceras. Tiveram grandes feridas nos seus corpos aí os egípcios. Lembrando, pessoal, que essas pragas não chegavam na tenda dos hebreus. E aqui no capítulo 9, verso 8, tem a praga das úlceras. É uma afronta à deusa Sekhmet, que era a deusa da cura, que trazia cura para os egípcios, e mostrou que Deus manda mesmo e não tem cura não, porque ele faz diferenciação de quem é dele e quem não é. Ainda no capítulo 9, verso 22, Deus vai mandar agora chuva de saraiva do céu. Caiu fogo do céu, pessoal. E mesmo assim, Faraó endurecia cada vez mais o seu coração, ficava naquela brincadeira com Moisés. Fala para Deus tirar essa praga que agora eu libero o povo. E aí Deus tirava a praga e não liberava, Deus mandava outra praga. Ai, fala agora, Moisés, que agora eu vou liberar. E aí não liberava e Deus mandava outra praga pior. E Deus aí começou a endurecer o coração dele, né? Entregou o coração dele à vontade dele, para que ficasse mais duro ainda, para que Deus mostrasse mais poder sobre os egípcios, para mostrar que Deus é Deus. E aqui, no capítulo 9, verso 22, a praga aí de saraiva descendo do céu é uma afronta ao deus Íris e Osíris, que eram representados aí pelo fogo. Já lá no capítulo de número 10, galera, temos a praga dos gafanhotos, ok? Mais uma vez, uma praga aí que está totalmente ligada lá ao deus Tote, que ainda tem a ver com insetos e todo esse tipo de praga. E no capítulo 10, verso de número 21, tem a praga das trevas, que afronta o principal deus egípcio, que era o deus Ra. E o deus Ra era simbolizado pelo sol. Então, quando ficou 3 dias em trevas, é como se o principal deus egípcio, Ra, tivesse morrido, tivesse perdido a batalha, porque eles têm toda uma ideia que toda noite, entre o nascer do sol, né, entre o pôr do sol e o nascer do sol, tem uma grande briga no
cosmo, de uma grande serpente, isso é cultura egípcia, uma grande serpente que briga para que Ra não traga mais o sol. E aí quando nasce o sol, porque Ra ganhou dessa serpente. Então quando Deus manda ali a praga das trevas, é como se esse Deus Ra tivesse morrido e perdido a batalha. Isso daqui para eles foi um golpe terrível, terrível, terrível. E eles não conseguiram lidar muito bem com isso. E a última praga que Deus vai enviar, está lá no capítulo 11, e Deus fala, depois desta praga, Moisés, ele vai liberar o meu povo. Ele vai liberar o meu povo. Diga para o meu povo passar no umbral das portas sangue de cordeiro, porque eu vou matar todo o primogênito do Egito. Isso está lá no 11:5, eu vou matar todo o primogênito, desde do animal do campo até o filho de Faraó, que se assenta no trono, eu vou matar. E Deus promete isso, e isso daqui foi uma afronta direta ao Deus Ra novamente, porque o filho de Faraó era tido como filho de Ra, era como um semideus entre os homens. E Deus iria matar todos os primogênitos do Egito. E é isso que vai acontecer. E isso aqui eu quero trabalhar com você na próxima aula. Essa foi a nossa aula de introdução e vamos deixar para comentar aqui sobre essa morte dos primogênitos na próxima aula, porque tem algo muito legal aí que vai estar relacionado à Páscoa do Senhor. Eu espero que você tenha gostado da nossa primeira aula, né, de introdução ao livro do Êxodo. E te aguardo para a nossa próxima aula com a graça de Cristo Jesus.